aí galera, dando continuidade no nosso estudo em CSS, o que vamos ver nessa aula será posicionar nosso logo e navegação cada um em um lado, aprender um hack para corrigir um probleminha que esse posicionamento pode acarretar e vamos aprender um seletor universal para zerar, resetar alguns estilos que o navegador adiciona por padrão. Então, simbora para o código. No vídeo anterior a gente fez demos os primeiros passos, né, do estilo do nosso header. Então colocamos ali fundo, contorno, espaçamento interno, redimensionamos o nosso logo e fizemos alguns ajustes na nossa lista de navegação, né? E aí o que a gente vai fazer vamos fazer alguns ajustes no bloco ali do nosso logo e vamos posicionar a nossa navegação do lado direito, né, para ficar igual ao nosso site final ali, nossa página final. E vamos também dar uma ajustada nessas margens padrão, tá vendo? Essas partes brancas que o próprio navegador traz por padrão pra gente, tá? Então, para começar, o que a gente vai fazer é adicionar um identificador para o nosso logo, né? O identificador é o atributo ID, que significa, né, o elemento único da nossa página, certo? Então, aqui a gente vai colocar o nome de logo, né? Vamos nomear esse identificador como logo. E aí a gente vai começar a estilizar ele com um seletor diferente do que nós fizemos até aqui. Até agora a gente utilizou como seletor o nome da tag e agora a gente vai usar o ID como seletor. E a sintaxe dele é o cerquilha, então quando a gente começa o seletor com cerquilha, a gente sabe que está falando de um ID e logo em seguida a gente põe o valor do ID que está no nosso tag, no nosso elemento, que no nosso caso é o logo. Então, o resto disso para frente é a mesma coisa, mas o seletor, a sintaxe dele, cerquilha logo. O que a gente vai fazer? Vamos trocar o display do nosso A, que é inline, para bloco, e aí, a partir disso, ele vai habilitar a gente a adicionar dimensões, né, tanto de altura quanto de largura, que nós vamos colocar o mesmo valor que é o da imagem, de 200 pixels, né, que era o que a gente já tinha colocado no vídeo anterior. Aqui, se vocês perceberem, até vou comentar aqui o tamanho da imagem, vou deixar só o do logo e olha o que acontece. Se eu vier no nosso inspetor do Chrome mesmo, do navegador, e passar o mouse aqui por cima, olha só, o A ele fala que ele tem 200 pixels, olha lá, a parte azulzinha dele, mas a imagem ultrapassa ele todo. Então ele adicionou a dimensão no nosso elemento, mas a nossa imagem não respeita ele. Para fazer com que isso se ajuste, a gente vai mudar o valor do width para 100%. Então a gente está falando para a imagem, né, estamos adicionando uma regra do CSS, que a imagem vai pegar 100% do contexto que ela está inserido, que no nosso caso ali é o 200 pixels. Agora já feito essa primeira parte do logo, de fazer esse ajuste para a imagem responder sempre ao elemento acima, vamos agora vamos agora estilizar a nossa navegação, né? Então, o que a gente tinha visto era que a gente precisa pôr esse nav lá do nosso lado direito. Então, utilizando ainda a mesma estrutura o mesmo tipo de seletor, header lá nav. E aqui a gente vai aprender uma propriedade chamada float. E eu vou colocar que o float eu quero que ele fique flutuando do lado direito da nossa página. E olha só, ele foi para o lado direito, mas ele ainda está abaixo, né, do nosso logo, né? Ele está um pouquinho abaixo ali. E isso é por causa do que? É a ordem de renderização dos nossos flutuantes. Ele vai pegar, no caso, até onde um elemento de bloco tá pegando a linha como um todo. E a gente consegue resolver essas coisas. O flutuante ele tira da ordem de renderização, então puxou e jogou ele lá para o nosso lado direito, porque ele é um flutuante do lado direito, mas a gente vai ter que adicionar algumas propriedades também e até fazer um ajustezinho fino nesse conteúdo como um todo. Para que a gente tenha o resultado esperado, o que a gente vai ter que fazer? Aqui no nosso logo, a gente vai ter que também adicionar um float nele, só que falar que ele vai flutuar do lado esquerdo. Quando a gente faz esse flutuante do logo junto com o da nave,
cada um vai sair da ordem de renderização, o logo flutuando do lado esquerdo e a nossa navegação do lado direito, mas olha o que acontece com o header. O header, ele perde a referência do conteúdo dentro dele. Então, mais uma vez, vamos utilizar aqui do inspect. Se a gente vê o header, olha só, o tamanho dele, a dimensão dele é o tamanho só dos paddings. Então é a soma dos paddings dele que dá esse tamanho do bloco. Certo? Se a gente diminuísse pelo menos de 5 para cima, 5 para baixo e salvasse, ele diminui mais ainda, porque, como eu falei, o conteúdo dentro dele são flutuantes, então ele perdeu essa referência. Né? Então, para a gente conseguir fazer esses posicionamentos, a gente tinha que adicionar alguns hacks, algumas técnicas, né, mais antigas assim, que eram utilizadas até que algumas novas funcionalidades do CSS realmente fossem tendo suporte, né, dos navegadores e evoluindo. E aí essa técnica do que a gente vai fazer agora, ela é chamada de Clear Fix. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um pseudo-elemento no componente mãe, pai, né, no componente que envelopa o nosso conteúdo. E aí como que a gente faz isso? A gente vai pôr o elemento, dois pontos after, que é esse pseudo-elemento, e aqui a gente vai criar uma regra de um componente, de um elemento criado totalmente via CSS, né? Então aqui, ó, a gente vai dar uma olhada olhando a nossa árvore aqui, ó, do que está sendo montado, não tem nada, certo? Agora a gente vai usar uma propriedade do CSS chamada content, vamos passar, na verdade, uma string vazia, é um caractere vazio, na verdade, para dentro dele, né? A gente está passando um caractere vazio, e ali você já vê que ele já adiciona no final do header um after, que é esse pseudo-elemento. E aí a gente consegue criar esse nosso hack com algumas coisinhas. Eu vou falar vou adicionar o valor de clear com o valor, a propriedade clear com o valor both, que está falando que não tem nenhum flutuante em nenhum dos dois lados, né? Não pode existir flutuantes dentro desse conteúdo todo do after. Então ele zera os dois flutuantes nosso, que é o conteúdo. E no final a gente vai usar um novo valor de display, que é o display table. E aí quando a gente salva, olha o que acontece. O header, ele volta a ter o tamanho normal dele e o conteúdo da forma correta. Então, isso graças a essa técnica de Clear Fix, que faz esse ajuste, né? Que faz essa limpeza com a Clear Both e o Display Table, que monta todo o tamanho do nosso header, né? Ou do nosso header ou do nosso content, ou seja, onde ele for aplicado, ele consegue manter o tamanho inicial dele e mesmo assim conseguindo que internamente tenha os seus flutuantes de conteúdo sem quebrar a ordem de renderização. Beleza? Mas assim, isso aqui é muito para fins de aprendizado, vocês vão ver que no decorrer dos vídeos a gente vai trocar essa técnica ou utilizando Flexbox ou CSS Grid, mas é bem provável que no mercado a gente ainda encontre algumas coisas com essa abordagem, né, com essa técnica Clear Fix e Floats, por ser uma técnica mais legada, né, quando realmente os navegadores não tinham bons suportes às novas funcionalidades do CSS. Beleza? E aí agora para finalizar a gente vai fazer, vamos limpar, né, aqueles espaçamentos padrões que o navegador deu, que nem eu tinha comentado no começo do vídeo, que é o que? A gente vai aprender um novo seletor, que é o seletor que a gente chama de seletor universal, que é a estrelinha, né, é o asterisco. O asterisco ele fala que qualquer elemento dentro do meu HTML vai aplicar essa regra do que a gente vai adicionar dentro desse contexto. E o que a gente vai fazer vamos transformar o box size em border box. Esse também é uma propriedade que inicialmente a gente não vai ver valor, mas com o decorrer dos vídeos a gente vai pegar também isso, que ele muda a forma que o nosso navegador vai aplicar as dimensões, como ele calcula as dimensões dos nossos elementos, né? Então esse box size serve para ele redimensionar com uma regra contando margens, borders e paddings dentro de uma dimensão.
O que a gente vai fazer também é resetar, deixar tudo zerado os nossos paddings. Então todos os nossos elementos por padrão vão começar com padding 0, tá? Então esse daí é para realmente zerar esses valorizinhos que a gente está vendo, aquelas nossas listas que já começavam com padding left. Então tudo isso ele vai zerar para qualquer tipo de elemento aplicado naquela página, e a gente vai utilizar a mesma ideia, o mesmo reset também para as margens. Então a gente vai também remover todas as margens iniciais dos nossos elementos. Pode ver que eu salvei e já aplicou no mesmo momento, ó. Todo o nosso conteúdo parece que deu uma enxugada, deu uma empilhada, né? Porque todos os pads em margens de qualquer elemento, seja ele nossos títulos, nossos blocos, nossas imagens, elas estão sendo zeradas através desse nosso seletor universal. Tá ganhando cara esse nosso projeto, hein? Esse vídeo foi legal que nós alteramos o display do nosso logo para block, aprendemos a propriedade float para remover o elemento da ordem de renderização e vimos a técnica de clear fix para resolver o problema de encavalar os elementos quando temos flutuantes na tela. E na próxima aula vamos aprender uma forma mais legal de adicionar folhas de estilo na nossa página e vamos começar a organizar também os nossos estilos. Então, até lá!